Talvez o único texto que poderia apresentar algum indício nesse sentido seria João, especialmente lá no capítulo 19, versos 26 e 27, que é um texto interessante aqui também que é válido aqui trazer para vocês, que diz o seguinte, capítulo 19, a partir do verso 26. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo recebeu-o em sua casa. Então, com base aqui somente nesse texto, parece aqui que Maria estava sozinha. E se ela tivesse filhos biológicos, que seriam irmãos de sangue de Jesus, faria sentido ela ficar na casa deles e não ir para a casa do discípulo amado. Então, esse seria o único indício nesse sentido. Só que o problema com esse indício, que o torna um argumento muito, muito fraco nesse sentido, é porque o Evangelho de João, ele em grande parte é mais um evangelho simbólico do que propriamente um relato histórico. A primeira coisa que nós temos de observar em relação ao Evangelho de João é a distância no tempo. Enquanto Jesus morreu lá por volta dos anos 30 da Era Comum, João está escrito ao final do século I, ele está sendo desenvolvido, ou início do século II. Nós temos ali por volta de 70 a 100 anos, quase, entre a morte de Jesus por crucificação e o desenvolvimento do Evangelho de João. Então, é muito, muito tempo para ter se permanecido alguma coisa aqui de forma intacta, alguma historicidade maior em relação a esse Evangelho. E também outra questão que nós temos de observar em relação ao Evangelho de João é que ele é altamente simbólico também, em que aqui Maria, ela parece se expressar mais como um símbolo para o nascimento de uma nova comunidade, em que nós teríamos ali, então, o desenvolvimento dessa nova comunidade, o nascimento dessa comunidade. E não propriamente algo que aconteceu historicamente assim como está escrito ali, mas sim que é mais como um símbolo, o que nós temos aqui. A historicidade desse relato é extremamente fraca quando nós tentamos compreender em relação ao Evangelho de João. Tanto é que alguns acadêmicos consideram que o nível de historicidade do Evangelho de João estaria ali muito baixo, talvez em torno de 5%, 10%. É muito pouco. Boa parte do conteúdo do Evangelho de João ele é mais simbólico, alegórico, do que propriamente um relato histórico do que ocorreu no passado. Então, esse é o que acaba tornando esse argumento fraco. E, além disso, também, o que nós devemos lembrar é que o próprio Evangelho de João, especialmente lá no capítulo 7, verso 3, ele menciona os irmãos de Jesus. Então, também acaba não corroborando nesse sentido. Então, observando de fato as fontes históricas do cristianismo primitivo, que pertencem ao século I, nós não temos nenhuma evidência clara de que esses irmãos não seriam irmãos de sangue de Jesus. Seriam